Filipenses capítulo 2, o versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos por mais essa manhã, esse dia de vida que o Senhor nos concede. Podemos chegar até aqui, a tua casa, com alegria, com amor. Ó Pai, de poder te adorar, te louvar, declarar, ó Deus, que estamos na tua presença, que tua presença é real. Ó Deus, mas nesse momento, é o momento de ouvirmos a tua voz. Ó Deus, toca na minha mente, no meu coração, nos meus lábios. Senhor, que não venha nada de mim, mas de ti, Senhor. Que eu esteja atento, Senhor, sensível ao ouvir a tua voz e transmitir aquilo que está no teu coração, ó Deus, para as nossas vidas nessa manhã. Repreende todo o mal, toda distração. Senhor, em nome de Jesus, que possamos preparar nosso coração nesse momento, a ouvir a tua palavra, para que possamos guardá-la, não apenas guardá-la, mas praticá-la, Senhor. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Filipenses, Paulo, ele escreve da prisão. Paulo está em algemas, Paulo está em cadeias, mas como nós sempre pregamos, como nós sempre ensinamos, nem prisões, nem algemas, nem cadeias, nem açoites, nem perseguições, nada fazia Paulo parar. E é interessante que Filipenses, muitos chamam carinhosamente de carta da alegria, porque mesmo preso, Paulo, ele ensina, ele exorta a se alegrar, regozijar, Por exemplo, capítulo 4, versículo 4, um versículo muito conhecido, Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos, e o Senhor, sim, é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Só que Paulo agora, ele está trazendo um tema muito importante. Paulo, ele está falando sobre salvação, e muito ouvimos sobre salvação, só que dúvidas sobre ela não podem pairar, não podem ficar, e é algo tão profundo, que ele vai falar que salvação é algo que nós precisamos desenvolver. Ele diz no versículo 12, que esses ensinamentos são para nós, para o crente, para o servo de Deus, para os irmãos. É claro, abrange a todos, mas é para aqueles que se converteram. Ele diz: meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele traz, antes de falar sobre a salvação, o desenvolver da salvação, ele vai falar sobre algo que infelizmente tem se perdido no meio cristão, que é a lealdade. O homem tem que ser leal para com a sua esposa para com seu marido, os pais com seus filhos, amigos com amigos, lealdade. E uma das características sobre a lealdade, eu falo isso no meu livro Família Amiga de Deus, lealdade é exatamente isso, uma das características é você ser fiel, é você obedecer, é você, tanto na presença da pessoa como na ausência. Foi falado aqui hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, está enganando o seu parceiro, o seu amigo, o seu cônjuge, mas quando se fizerem contigo, aí quer agir, quer tomar dor. Lealdade, guarde isso, temos que ser leais. Paulo, ele fala sobre salvação, mas ele vai falar sobre lealdade, sobre fidelidade. Ele diz: olha, eu fico feliz, eu fico alegre porque vocês sempre me obedeceram, tanto na minha presença quanto na minha ausência.
E assim tem que ser a vida cristã. Uma das características para que nós possamos desenvolver a nossa salvação é sermos leais a Deus, principalmente. Não é somente quando estamos na igreja, porque nós sabemos que a Bíblia muito fala sobre obediência. Dá uma outra pregação. Mais vale o obedecer do que o sacrificar. Deus, Ele quer de nós que sejamos obedientes. Jesus fala isso, por exemplo, João 8, ele vai falar, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? E se você guarda, você pratica. Que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24, os 2 construtores, que não adianta nada você apenas ouvir e não praticar. Mas não apenas quando está na frente de alguém, quando está na igreja, devemos ser leais. É um parâmetro, é um alicerce que pouco se tem vivido e se tem perdido. Lealdade ao Senhor, lealdade ao compromisso, à aliança firmada com seus amigos, com Deus, com seu cônjuge, com seu chefe no trabalho. Você firma uma aliança. Você tem um contrato, uma carteira de trabalho assinada que tem leis que não podem ser quebradas, tem multa, enfim, por aí vai. Mas trazendo para a vida espiritual, Paulo ele está dizendo, olha, que alegria. Vocês me obedeceram quando eu estava presente e mesmo ausente vocês mantiveram obediente, lealdade. Hoje muitos só querem obedecer quando estão sendo vistos, quando estão na presença da liderança, quando estão na igreja, mas devemos ser quem somos, tanto aqui como em casa, como no trabalho, somos um só, temos uma só palavra, a palavra do homem, de Deus é sim, sim, ou não, não, que passa disso, não é bom, provém do maligno, uma palavra só. E para com Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que esquecem que Deus, Ele é Deus presente. Ah não, quando eu estou na igreja, eu obedeço. Quando eu estou debaixo de uma missão, eu obedeço. Quando eu estou, mas quando está sozinho, acha que Deus não está vendo. Deus, Ele observa tudo. De Deus não escondemos nada. Então, primeiro ponto que eu trago aqui nessa manhã, lealdade. Se o Senhor assim permitir, depois eu trago um estudo sobre lealdade, com base bíblica. Mas um ponto é esse. Paulo ele nos ensina sobre salvação, a Bíblia nos ensina sobre salvação. E um dos pilares é sermos leais. A igreja lá em Filipos obedeceram a Paulo, estiveram debaixo da liderança quando ele estava presente. E depois que Paulo agora está preso, continuaram obedecendo. Olha, vamos fazer o que nós queremos. Paulo está preso, vai morrer, não vamos agora tomar. Deus está vendo. Por isso que nós vemos aqui, tanto na presença de Paulo como na ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então nós precisamos entender que salvação, ela é importante, é fundamental. Você está na igreja, você vem à igreja, você ouve a palavra de Deus, não porque Deus pode dar muitas coisas, Deus pode dar tudo, e Ele vai conceder tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Eu tenho certeza que o Deus que nós servimos é poderoso e nada vai te faltar. Ele não vai dar necessariamente aquilo que pedimos ou pensamos, Ele vai dar aquilo que lhe aprouver, só que Ele é poderoso para dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Conforme o seu poder que opera em nós. Então Paulo ele está falando, olha, muito mais agora desenvolvam a sua salvação. Então a salvação, ela é algo que precisa ser desenvolvida. É algo que precisa ser esforçado, trabalhado, perseguido. Por quê? Por exemplo, Jesus fala, tantos ensinamentos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim.
por exemplo, podemos fazer um paralelo a uma gestação. Uma vez que é gerado o neném no ventre, né, o embrião, né, não me lembro agora muitos dos detalhes da biologia, mas uma vez que é gerado ali a concepção, dentro de 9 meses ocorre um desenvolvimento, até que venha a ser consolidado, venha a ser gerado, venha a nascer o bebê. E nessa trajetória, esse desenvolvimento pode ser interrompido. Uma enfermidade, a mãe vir a falecer, né, ou querer retirar, né, matar a criança, não sei. Então a nossa salvação é a mesma coisa. Uma vez que nós temos, uma vez que ela é gerada, nós precisamos trabalhar, manter, zelar, né, trabalhar, suar em prol da nossa salvação, buscar, manter, porque o reino de Deus é conseguido por esforço. Então nós aprendemos aqui, Jesus fala, muitos que outrora até estavam com a mão no arado, se tirarem a mão do arado, não são dignas, são aptas do reino de Deus. Né? Moisés fala que, olha, meu nome está escrito no teu livro, mas é possível ser retirado do livro da vida, o nome do livro da vida. Então, salvação, Paulo está falando que é importante você desenvolver a sua salvação. Por quê? Porque quando nós temos a nossa salvação, é por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. São muitos versículos que falam da salvação. Mas se nós temos fé verdadeira, genuína, é necessário que tenham obras. Porque que fé é essa se não tem obras? Salvo se a pessoa não tem possibilidade de fazer, como por exemplo, o ladrão na cruz, teve fé, foi salvo, ouviu, um dos ladrões, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, salvação. Não teve a possibilidade de ter obras. Mas é importante desenvolver a salvação com temor e tremor. Eu trago essa reflexão nessa manhã. Será que temos desenvolvido a nossa salvação? Será que temos orado, pedido, clamado ao Senhor, Pai nosso que estás nos céus, não me deixe cair em tentação. Senhor, eu quero andar, quero permanecer, eu quero continuar nesse caminho. Porque muitos outrora, no caminho da salvação, renunciam. Voltam às práticas do mundo, voltam às práticas do pecado, às práticas da carne, e começam a caminhar pela porta, pelo caminho largo, que leva à perda, que leva à morte, que leva, né, à ruína. Mas se você está desenvolvendo a sua salvação, você está caminhando nesse caminho que é estreito, porque é um caminho de renúncia, é um caminho de entrega, é um caminho de levar a sua cruz, como Jesus disse. Quer vir após mim? Quer ser meu discípulo? Tem bênção? Tem. Tem milagre? Tem. Tem vitória? Tem. Mas também tem renúncia. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então precisamos desenvolver a salvação. E aqui é um ponto que muitos erram, que muitos falham. Não desenvolvem com temor e tremor. Temer a Deus. Buscar agradar a Deus. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus, Romanos 12, versículo 2, é boa, perfeita e agradável. Tem a vontade permissiva de Deus, né? Porque Deus aconteceu, tudo que acontece na nossa vida é porque Deus permitiu. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós colocamos Deus à frente de todas as áreas da nossa vida. Então não vai acontecer nada na sua vida sem que Deus permita. Ele está no controle. Agora tem aquela vontade que Deus vai agir, mas ela é boa, perfeita e agradável. Talvez esteja passando por provação. Vontade de Deus. Deus ele prova. Deus não tenta. Quem tenta é o diabo.
E tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Mas Deus prova. Vontade de Deus. Prove ao Senhor, muitas vezes passarmos por determinadas provações. Mas é ali que Ele vai mostrar quem Ele é. E que você lá na frente vai cantar o cântico da vitória. E todos verão que nessa causa Ele foi Deus. Você venceu não porque é bom, não porque confiou o forte na sua força, como diz Jeremias, o sábio na sua sabedoria, né, o rico na sua riqueza, mas todos verão que você venceu, porque quem está contigo é o Senhor dos exércitos. Versículo 14, façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Se nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, se você nunca atentou para isso, precisamos atentar. É algo que nós precisamos, construir dia a dia. É algo que nós precisamos, estar ali desenvolvendo, nutrindo, alimentando a nossa fé. Pela graça sois salvos mediante a nossa fé. É algo que você não pode abdicar, é um presente, pela graça. Foi de graça, foi pela graça, que você não pode renunciar, que você não pode abrir mão. E ele diz, façam sem murmurações nem discussões. A murmuração é algo terrível. Lembra que independentemente de qualquer situação que você esteja passando, o principal é a nossa salvação. Tudo aqui é passageiro. Aí, por exemplo, temos o povo de Israel. Você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 12. Por causa da murmuração, por causa da incredulidade, não alcançaram a terra prometida. Não alcançaram o descanso, não alcançaram ali a salvação, e seus cadáveres ficaram no deserto. Não entraram no descanso de Deus por causa de murmuração. E é interessante, por exemplo, os espias, são enviados para olhar a terra, 12. Josué e Caleb mantêm-se fiéis, crendo na promessa de Deus. Porém 10, eles murmuram, eles pior ainda contaminam o povo, falando, olha, vamos morrer, a terra é boa, mana leite e mel, olha aqui as uvas, mas tem gigantes, e começam a contaminar o povo. Josué e Caleb não, Josué e Caleb fala, Deus falou, Deus vai cumprir, vamos lá, mas aqueles 10 contaminaram, murmuraram, e o povo começou a murmurar, e nós conhecemos a história, ficaram ali 40 anos no deserto, e aquela geração não alcançou a terra prometida. Então não podemos dar espaço à murmuração. Se você quer desenvolver a sua fé, não permita a murmuração. Vem alguém murmurando, o que é preciso fazer para agir? Porque às vezes pessoas falam, mas não fazem. Falam, mas isso aqui, vou dar um exemplo, e não está sujo, mas não pegam, não tiram um papel do chão. Questionam, falam e murmuram, mas não agem. Por isso que nós precisamos cortar, não se contaminar com as murmurações alheias. Faça com o Senhor, para o Senhor com teu coração, e você será obreiro aprovado. Você vai se apresentar a Ele aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque você não murmura, porque você não entra em discussões frívolas, vãs, não fica perdendo tempo, que não podemos perder tempo no reino de Deus. Grande é a seara, títulos tem muitos, pessoas tem muitas, mas trabalhadores são poucos. Então nós não podemos perder tempo, não dar espaço à murmuração. Deus não se agrada. Uma coisa é você ser sincero com as suas emoções. Está passando um momento de tristeza, chore. Está passando um momento de dor, seja sincero, mas não ficar no sentido de murmurar.
no sentido de ficar questionando Deus, de ficar, subir. Não, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. O que prevalece na nossa vida é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, se você quer desenvolver a sua salvação, não tem como, se você tem uma vida cristã de murmuração. Lá vou eu para a igreja de novo. Está no caminho errado. Tem que ser com alegria. Opa, hoje é dia de culto. Nada vai me impedir de ir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que ele diz aqui, não murmure. Tem pessoas que fazem a obra de Deus murmurando. Não fazem com alegria, não fazem com amor. Temos que fazer com amor, com alegria, com o coração. Não, é bom, claro, é bíblico congregar, estarmos em unidade. Quão bom, suave é que os irmãos estejam em união. Congregar, vir à igreja é maravilhoso. Mas não pode ser algo automático, não pode ser algo, tem que ser algo você e Deus, sem murmuração. E ele diz, versículo 15, sem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ou seja, ele fala sobre ser irrepreensível. E ser irrepreensível não significa que não erramos, não é isso. Só que tem parâmetros, tem limites bíblicos, e Paulo traz muitos. Então nós erramos, falhamos, pecamos. Aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, se faz mentiroso. Só que nós não buscamos o pecado. E tem limites. Por quê? Porque infelizmente a pessoa se torna repreensível. Por quê? Porque esquece valores e princípios cristãos que estão se perdendo. Pureza. Se você quer desenvolver a sua salvação, Paulo fala, por exemplo, a Tito, conserva-te puro, mantenha-se puro. Pureza é não se contaminar com as coisas desse mundo, não permitir a mistura. Porque aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Ele traz aqui algumas características. Filhos de Deus. Olha só, filho de Deus inculpáveis. Se você não sabe, eu creio que todos aqui sabemos, mas se você está em casa ouvindo essa palavra e não sabe, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, todos quantos creem no nome de Jesus, que receberam Jesus como suficiente Salvador, recebem também o poder de serem chamados filhos de Deus. Por isso que Paulo diz, vocês são filhos de Deus inculpáveis, porque a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado já foi levado naquela cruz. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quando nós nos humilhamos, confessamos, nos arrependemos, Ele perdoa os nossos pecados. Ele levou sobre si, diz Isaías. Romanos vai dizer, nenhuma condenação há, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, desenvolva a sua salvação. Primeiro, sendo leal a Deus principalmente. Não somente quando está na igreja, não somente quando está num círculo de oração, mas seja leal ao Senhor, porque Deus está sempre conosco. Seja leal ao Senhor, sem murmurar, sem entrar em discussões vãs, Seja alguém irrepreensível, busque a pureza. Quando nós falamos de pureza, nós lembramos, por exemplo, de santificação, ser separado. Sem a santificação, ninguém verá a Deus, Como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não é ser alguém ilustre, nada disso, não. Santo é como eram chamados os cristãos naquela época. Eram separados, faziam a obra, pregavam. Pureza. E ele diz aqui, desenvolver a salvação, irmãos, filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Naquela época já era uma geração pervertida e corrupta. Por exemplo, você vê como era lá em Coríntios, a cidade de Corinto.
não na igreja, mas na cidade de Corinto, né? Tinha até um termo, né? Ser como um Corinto, Coriantiazomai, que era ser alguém que entregue, né, ao pecado, né, não a igreja, mas a cidade, a idolatria, né, entrega das coisas carnais, das práticas do pecado. Mas ele diz aqui, hoje, você olha, não mudou muita coisa. Uma geração que tu olha em trevas, pervertida, corrupta, longe de Deus. Mas há uma solução, e a solução é Jesus. O mundo que estava em trevas viu grande luz, e essa luz é Jesus, que fala: eu sou a luz do mundo. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu Jesus Cristo, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não venha a morrer. Deus concede a salvação para todos. A oportunidade da salvação é para todos. João 3,16 é claro. Deus amou o mundo de tal maneira. Não é apenas para alguns, não é apenas Deus escolheu alguns, não. Vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas é aquele que nele crê. Então, se você crê, aquele que crê, tenha certeza que você está desenvolvendo a sua salvação. O primeiro passo para você desenvolver a sua salvação é crer e manter-se, se manter na sua fé, porque você começa a desenvolver, você começa a caminhar, você começa a ir na direção certa, mas o segredo é permanecer. Muitos até iniciam, muitos até, né, começa ali o embrião, começa ali mas não conclui. No meio da trajetória, se desviam para a esquerda, para a direita. Não desenvolvem a salvação, o desenvolvimento para. E aqui nós vemos, no meio de uma geração pervertida e corrupta, vocês brilham como luzeiros no mundo. Jesus ensinou isso, né? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal, né? Não adianta reter, pegar a luz e cobrir com uma caixa, pegar o sal e manter num recipiente, não vai adiantar de nada. No meio da geração que está em trevas, no meio daqueles que estão no vício, no pecado, levamos a salvação, levamos as boas novas, pregamos a palavra de Jesus como luz nesse mundo, porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o inimigo cega o entendimento das pessoas. O Deus, com D minúsculo, desse século, que é o inimigo, cega as pessoas, cega o entendimento, e as pessoas estão assim, né, cegas no meio das trevas. Mas quando você está lá pregando, levando o evangelho, há sempre a oportunidade de alguém viver exatamente isso aqui. Você é luz no mundo. Desenvolver a sua salvação, você não fica parado, você não fica inerte, você não fica, né, de uma maneira egoísta, mas você é luz nesse mundo. Você está iluminando, sendo usado por Deus como instrumento para que vidas saiam das trevas e em Cristo Jesus estejam na sua maravilhosa luz. Salvação. Versículo 16, preservando a palavra da vida. Preservar. Que palavra da vida é essa? Né? Foi falado na EBD, João capítulo 10, versículo 10. Ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Jesus diz, né, foi falado, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala, né, que ele, ainda que todo aquele que nele crê, João 11, 25, ainda que morra, viverá. Jesus é a vida. E que vida é essa? Salvação. Por isso que ele diz aqui, preservando a palavra da vida. Assim, versículo 16, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, naquele grande dia, no dia de Cristo, sabemos que Jesus está voltando. Em breve voltará buscar a sua igreja e
todos passarão pelo juízo. Jesus fala do juízo, Paulo fala, a Bíblia fala, né? Uns serão colocados à direita, outros à esquerda, ou uns vão ouvir, né? Vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado, outros vão ouvir, apartai-vos de mim para o fogo, apartai-vos de mim. Mas nós que desenvolvemos a salvação, buscamos desenvolver a salvação, buscamos, né, lutar, suar, manter pela nossa salvação, nós temos que guardar essa palavra, preservar a palavra da vida, porque Jesus que tem as palavras de vida eterna, palavra que leva à vida, ainda que seja um caminho estreito de renúncia, de muitas vezes, né, pavimentando ele com lágrimas, lá na frente você vai colher com alegria. O Senhor vai fazer você colher com alegria. Preserve a palavra da vida. Você é a luz nesse mundo, preserve aquilo que é importante. Não troque, não inverta, não negocie valores. Coisas que não podem ser negociadas. Mas infelizmente muitos não estão desenvolvendo a salvação. Até vem a igreja, vir à igreja apenas salva. Muitos até entoam cânticos, entoar cânticos salva. Muitos até ouvem a palavra, ouvir a palavra, apenas ouvir, salva. Lembra, por exemplo, da parábola do semeador? Alguns até ouviram, né? Jesus diz, eu gosto tanto dessa parábola, eis que o semeador saiu a semear, e a semente é a pregação, é a palavra de Deus, que pode encontrar o coração do homem em 4 estágios diferentes. E uma semente cai à beira do caminho, depois você leia. Outra cai em terra, né, cheia de espinho, outra cai em terra cheia de pedras, mas uma cai em terra fértil. E Jesus em uma delas diz que a pessoa até ouviu, até gerou algo no coração, mas vem a ave, come, é o diabo que vem e tira. Até ouviu, ouvir apenas, não adianta. Até o inimigo conhece a palavra, mas ouvir e praticar, guardar e praticar, isso faz toda a diferença. Você quando ouve, guarda e pratica, você vive exatamente isso aqui, você está preservando a palavra da vida. Você é homem prudente, você é mulher prudente, que edifica a sua casa, a sua vida, a sua mente, seu coração sobre a rocha, e ainda que venham as adversidades, as tempestades, você vai permanecer inabalável, inabalável. Sabe o que é isso? Permanecer inabalável. É porque você tem um foco, você tem uma meta, você tem uma direção, e é desenvolver a sua salvação. Por isso que ele diz aqui, preservando a palavra da vida, assim naquele dia de Cristo, Paulo vai falar, não foi em vão. Todo o meu sofrimento, todos esses momentos de açoite, de cadeia, valeu a pena. Vidas através dessas cartas, através dessa pregação, vidas estão sendo alcançadas, levadas para a salvação. E ele vai dizer, valeu a pena. Vou poder me gloriar porque não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nosso esforço para manter a salvação não é inútil, não é vão, né? Paulo vai dizer, por exemplo, lá aos Coríntios, capítulo 15, né, a nossa obra no Senhor não é oca, não é vazia, não é vã, né? Ser firmes e constantes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, que não é vã. E ele diz, não me esforcei inutilmente. Então, o meu desejo nessa manhã é que nós não venhamos perder a fé. Muitos até continuam, muitos até vão, muitos até estão, mas desistem. Acham que, não, já, né, passei ali por uns momentos, já estou. Não, tem que permanecer desenvolvendo a salvação. Como? Buscando a Deus, aprimorando, buscando cada vez mais o crescimento da fé, conhecendo a sua palavra. Por isso que ele diz aqui, né, não me esforcei inutilmente. Lá naquele grande dia, você verá que todo o seu esforço para crer, para manter a fé, não será em vão.
você vai desfrutar daquele grande dia, do seu lugar preparado lá no céu para você. Quem preparou, o Senhor Jesus fala, João capítulo 14, Ele consola, Ele conforta os seus discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, está lá em João capítulo 14. Mas Ele diz, olha, credes no Pai, credes também em mim, vou preparar-vos lugar, está preparado, mas é necessário você manter. E Ele diz no versículo, não corri, não me esforcei inutilmente, versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Olha só, Paulo está falando sobre a alegria em servir a Deus, independentemente das circunstâncias. Paulo está falando, olha, mesmo que eu seja oferecido como libação, mesmo que eu seja entregue, morto, a fio de espada, colocado na cruz, mesmo que eu seja humilhado, apedrejado, Paulo não sabia como seria, mas mesmo que ele estava preso, ele diz que está alegre, fico contente, me alegro com todos vocês, ele estava preso. O que nós muito vemos aqui na carta aos Filipenses é ele exortando a se alegrar, se regozijar, carta da alegria. Ele diz, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Você está contente? Cante louvores. Está alegre? Adore a Deus. Por quê? Porque o que nós temos de mais precioso não é a bênção material, não é a porta aberta, não é a cura. Tudo isso é importante. O enfermo quer ser curado, o necessitado quer ter a porta aberta, tudo isso é importante. Mas tem festa nos céus quando tem salvação, quando um pecador se arrepende, aí tem festa nos céus. Por isso que Paulo diz, olha, eu me alegro com vocês, mas vocês também, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Mas Paulo, tu está preso. Paulo, você vai ser morto. Paulo, você vai ser humilhado, vai ser entregue à libação. Mas quem falou assim, quem pensa assim, não está entendendo. Tem que se alegrar, porque a nossa alegria é a nossa salvação. E eu encerro, lembrei aqui do Salmo 51. Davi, quando peca, erra, é repreendido por Deus através do profeta Natã. No Salmo 51 ele escreve uma oração, um salmo de confissão e arrependimento. E de tantas palavras, ele vai dizendo, me purifica do meu pecado, conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente. E ele vai trazendo, ele se entregando, confessando, mas ele faz-me ouvir, ele vai dizendo, versículo 9, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, não me retires o teu espírito. E o versículo 12, você vai lembrar o que Paulo acabou de dizer, restitui-me a alegria da tua salvação. Por isso que você pode com propriedade dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Ainda que eu passe aqui por provação, por adversidade, ainda que se levantem gigantes, problemas, tempestades, Senhor, eu tenho em Deus uma alegria que ninguém vai tirar, a alegria da minha salvação. Ainda que muitos na minha casa não acreditem, ainda que muitos ao meu redor não acreditem, ainda que o diabo tente tirar isso de mim, você vai falar, eu tenho a alegria da salvação, restitui-me a alegria da salvação. Por isso que o crente é alegre, chora, sofre, geme muito, mas tem uma alegria do verdadeiro servo de Deus, que trabalha a sua salvação, que zela pela sua salvação, que desenvolve a sua salvação, até o último suspiro, vai viver o que diz a palavra de Deus,
não vai abdicar, não vai apostatar da fé, não vai tirar a mão do arado. Enquanto tiver fôlego de vida, terá a alegria da salvação. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa fé e lembrar, choramos por muitas coisas, mas tem algo que temos que sempre nos alegrar. Paulo fala isso em algemas, em prisões, em sofrimento físico, emocional, moral. Paulo fala isso, próximo da sua morte, mas ele diz: se alegre, alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque nós desenvolvemos a nossa salvação e assim nós podemos nos alegrar. Você vai olhar, tem os problemas, chora, tem as adversidades, chora, tem perdas, chora, mas você também vai olhar para o alto e vai lembrar que tem um ponto, um foco de alegria, e essa alegria está no Senhor que fez os céus e a terra, e é essa alegria que nos traz, porque nós temos a nossa salvação. Coloque-se de pé nesse momento, coloque a mão no seu coração. Você e Deus, feche seus olhos. A alegria tem que estar sempre no coração do servo de Deus. Não uma alegria motivada por causa de coisas desse mundo, mas até trazem, claro, são motivos de alegria, coisas boas, saudáveis. Mas Jesus, em determinado momento, ele comissiona discípulos para irem de casa em casa, pregando, expulsando demônios. E os discípulos, depois eles voltam alegres, porque o diabo, os demônios se submetiam a eles, eles expulsavam. Aí Jesus fala: a sua alegria, vocês deviam se alegrar, porque o seu nome está arrolado nos céus, por causa da salvação. Esteja sempre alegre por causa que você tem a salvação. Saber separar as coisas, chorar por coisas desse mundo, por problemas, adversidades, mas ter também sempre a alegria da salvação. Davi, ele fala isso: eu errei, eu pequei, eu falhei, mas Senhor, não me retires a tua presença, Senhor, restitui a alegria da salvação. Passe a ter esse modo de vida. Alguém sempre alegre por causa que tem a salvação. Está chorando na prova, mas também está alegre porque sabe que tem a salvação. Quero orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Queremos desenvolver a salvação, queremos, Senhor, manter esse caminho, manter nossos passos firmes, Senhor, nesse caminho, que é o caminho da salvação. Tem caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que assim possamos sempre, ó Deus, zelar, trabalhar em prol da nossa salvação, manter, Senhor, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos ajuda a perseverar, Senhor, a manter o nosso nome. Mantém, Senhor, o nosso nome escrito no livro da vida. Que assim possamos, ó Deus, fazer como Paulo, naquele grande dia, falar: não foi em vão. Alcançamos a salvação. Estaremos ouvindo: vinde, benditos do meu Pai. Estaremos desfrutando do reino preparado pelo Senhor. E veremos muitos, ó Deus, alcançados através do nosso trabalho, do nosso suor, aqui, ó Deus, enquanto caminhamos em Ti. Assim oramos: renova, fortalece, opera, ó Deus, o milagre, trabalha em cada coração. Assim oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.